Pronto, tá liberado. Então, eu queria até que passou um pouco no nosso que a gente pensava, pelo menos o que eu pensava, porque eu pensava para ter uma validade estatística interessante, eu precisaria de pelo menos 100 respostas, mas com essa união aí foi muito benéfico para todos. Tivemos 339 respostas, é o que temos agora no formulário, então tá bem interessante essa distribuição, sabe? Que vai fazer uma distribuição um pouco mais perto da realidade. Alguns dados interessantes, por exemplo, quando pergunta a que frequência tem vários tipos, o único ponto que vai chegar no nossos, você vai descobrir também, né? Assim que chegar os diagnósticos, é a questão da bicicleta. Mas esse é o único ponto mais que pode ser um ponto crítico, sabe? Mas de resto a gente chegou a uma boa quantidade de respostas, 339, dá para fazer, eu acho que dá para gerar um comportamento normal, sabe? Excelente, né? Eu esperava bem menos, sendo sincero, não duvidando da capacidade de todos. Eu também Porque esperava, professor. recentemente nós fizemos uma pesquisa do plano diretor, foi mobilizado todos os cursos da universidade, né? E a gente penou para chegar próximo de 1.000 respostas. Está falando todos os cursos. E mais o público externo também. Então, em pouco tempo vocês conseguiram 339, né? É muito bom aproveitamento, hein? Parabéns aí a É, vocês. eu, Lembrando que eu, a sugestão, né, de unir, né, de não fazer isoladamente, partiu de vocês. Então, percebam que Foi do realmente Marcos. Eu foi achei excelente interessante, ideia. professor, porque provavelmente cada grupo ia ter no máximo 70 respostas, 80, talvez algum passasse de 100. Juntando, cada um tem 339 respostas, em que pode analisar cada pergunta de modo individual. Depende de como cada um entende, analisa os dados, né? Eu acho bem interessante. Esse é o diferencial, né? Por mais que a pesquisa seja para todos, né, a interpretação, de fato, ela vai ser, eu posso dizer, vai ser diferente, né, para cada uma das equipes. Porque aí você entra, né, exatamente no diagnóstico, que é interpretar, né, esses resultados, né? Aí você pode trabalhar, inclusive, com a questão de fazer uma análise mais de tratamento de dados, envolvendo os tratamentos de dados ou não, tá? Aí é uma questão que vocês, como engenheiros, né, futuros engenheiros, vão, na hora de compor o diagnóstico, decidir se vão ou não fazer esse tratamento de dados estatístico ou se vão analisar os dados brutos de uma forma mais direta. Isso daí é totalmente opcional. Mas, realmente, informação, né, vocês têm. E vai ser bem interessante, porque eu não sei se a pesquisa feita em 2019 chegou em tudo isso, tá, pessoal? Não lembro exatamente, mas acho que foi menos de 300 respostas. Alguém mais quer comentar? Marcos, você foi aí o idealizador? Oi, professor. Não, eu acho que o Andrew explicou bastante do que aconteceu, a gente ficou bem satisfeito com as respostas. De fato, a gente queria realmente passar os números que estavam sendo disponibilizados pela CETEMAC, acho que conseguimos. Queria, de fato, que tivéssemos mais dados de ciclistas, por exemplo, que tivemos poucas respostas, mas acredito que foi bem elaborado, a gente conseguiu cumprir, eu acho, com o papel, e eu acho que também a gente vai ter dados agora experimentais mais precisos para que a gente consiga desenvolver um diagnóstico mais realista, no caso. Mas Excelente, eu também concordo. Confesso que estou bem ansioso aí. Vai ser um bom trabalho, né? Para o nível de disciplina, né? Eu acho que vai ser um excelente trabalho. Mais alguém aí quer comentar? Podemos seguir então? Então, ó, nosso prefeito aí está ansioso aí, né? Lembrando que a brincadeira foi literalmente tentar fazer um trabalho mais próximo da realidade, né? E pela pesquisa de opinião, pelos resultados aí, né? Está sendo dessa forma. Então, vamos aguardar aí até o dia 23, né? Eu vou organizar a questão das ordens, tá, pessoal? Dos grupos. Eu não sei se é exatamente apenas no dia 23 a gente consegue fazer isso, tá? Aí eu teria que ver se é possível colocar todos os grupos no mesmo dia, porque só são 2 horários. Mas eu vou analisar isso de uma forma mais efetiva. Talvez dê, talvez não, mas até quarta-feira, no máximo, a gente já tem aí essa programação, tá?
Perfeito? Já que dia 23 é a semana que vem. Então, prosseguindo, pessoal, vamos falar agora sobre o BRT, né? Que é, né, de fato, né, todo mundo entende que seja uma forma bem razoável, né, para até bom ir chegando no nível de excelência, né, capaz de fazer de fato você, por exemplo, né, optar em não pegar um coletivo urbano convencional, que seria o ônibus, e, claro, trabalhar com um sistema que seria mais eficiente no sentido de atender todas aquelas diretrizes que nós vimos, né, tratamos no início do curso. Então, apesar do transporte, esse daqui é o cenário que a gente conhece, né? Apesar do transporte coletivo por ônibus ser o principal modo para deslocamento de passageiros no Brasil, né? Os sistemas urbanos vêm perdendo demandas nos últimos anos para os automóveis particulares, né? A gente fala, inclusive, das questões de aplicativos, né? E para motocicletas, né? Por que estão perdendo isso? Porque a gente sabe, né, que existem vários problemas. Por mais que você tenha uma rede de ônibus que seja até ampla, ou que tenha várias opções de veículos para atender diferentes demandas, ela não consegue, digamos assim, chegar naquele nível de qualidade que você teria, por exemplo, com uma rede mais integrada, né? Que a gente vai, inclusive, mostrar que o BRT, uma das vantagens é exatamente isso. Então, devido a essas deficiências do coletivo convencional, você acaba tendo realmente esse panorama negativo, que é literalmente privilegiar os automóveis particulares, ou o próprio seu automóvel, né, que é particular, no caso é seu, né, e talvez até dando prioridade para as motocicletas, né. Lembrando que até fazendo uma recapitulação daquela pesquisa que foi feita em 2019, lá pela CETEMAC, né, percebo que realmente poucos pontos positivos foram diagnosticados, né. Então, a maioria, inclusive, foi que não tinha nenhuma opção positiva, né, a se destacar, considerando o transporte coletivo por ônibus na nossa cidade. Então, percebo que há realmente, como característica da nossa cidade, essa questão de se privilegiar a questão do automóvel particular, de motocicletas, em detrimento aí ao transporte coletivo. Então, dado esse problema, né, a gente sabe que é necessário, é preciso qualificar melhor os sistemas nas principais cidades brasileiras para reverter esse panorama e garantir uma mobilidade mais sustentável, principalmente nas zonas mais conturbadas, né, nos centros urbanos. E para fazer isso, uma das alternativas, talvez seja até uma mais eficiente, né, que tem um retorno basicamente já garantido, claro que você tem um investimento em infraestrutura, seja realmente o BRT, né, que é o Bus Rapid Transit, que é considerado uma alternativa para a qualificação do transporte coletivo em corredores de alta demanda. Percebam pela imagem, né, para mim, automaticamente gerar um sistema de BRT não é só eu trabalhar com um veículo diferenciado, né? Eu preciso, é claro, garantir, como está no texto, né, a questão de ter um corredor exclusivo, né? Esse tipo de serviço garante a prioridade dos ônibus frente ao tráfego geral através de faixas e corredores exclusivos. É o primeiro componente, é um componente de infraestrutura, né? E eu preciso avaliar ele também considerando a questão do tráfego geral. Porque se eu crio uma zona exclusiva, né, eu também não posso deixar o automóvel sem a sua zona, né? Por mais que eu possa reduzir para privilegiar o ônibus, que é o correto, né, eu preciso garantir também a zona para o automóvel. Então, na hora que você trata de corredores, você precisa avaliar se há a questão de fornecer a largura, né, da faixa de rolamento que seja possível para todos os meios que você tem, desde o ônibus, do BRT, né, e, claro, do veículo e das bicicletas. E, claro, atrelado a isso, né, você pode também trabalhar com veículos do sistema, né, diferenciados. Geralmente, eles têm uma maior capacidade. A gente está falando de mais de 200 passageiros, inclusive, né, bem superior ao coletivo convencional, né, justamente para garantir o maior conforto aos usuários, assim como também você tem um sistema exclusivo, né, dedicado de estações. E a gente vai ver mais na frente que outra característica é justamente você ter também um sistema de informação ao usuário mais efetivo. Inclusive, você tende a pagar a tarifa, né,
antes de entrar no ônibus do BRT, né? Já é um sistema mais inteligente, né, comparado ao sistema tradicional, onde você perde um tempo na roleta, quando o ponto está congestionado, né, muita gente, até você subir no ônibus demora ali uns 5 minutos, dependendo da demanda. No BRT não, o sistema de estações ele é bem eficiente para reduzir essas questões aí de tempo do veículo parado na sua estação. E aqui mostrando um pouquinho, né, dos veículos, né, lembrando novamente que BRT inclui também a infraestrutura, né, os corredores exclusivos. O tipo de veículo padrão é justamente esse veículo biarticulado, mas existem locais que você tem até veículos triarticulados. Mais de 3 eu nunca vi, pessoal. Confesso que eu nunca tive a oportunidade de presenciar ou de ver em algum artigo ou reportagem. Mas, claro que isso vai ser condicionado, levando em consideração as questões das demandas de cada linha, né? Para você optar, por exemplo, em adotar um veículo com 3 partes ao invés de 2, tá? Porque, claro, né, essa questão também vai influenciar nessa relação capacidade, demanda, né, e também no tempo que você teria. Claro que se você tem a condição de levar mais gente, né, melhora, mas tem uma infraestrutura diferenciada, né? Para esse veículo, por exemplo, entrar no trecho curvo, ele precisa de outra geometria, talvez com uma largura maior, né, uma super largura maior, para facilitar, mesmo sendo articulado, tá? Então, existem essas possibilidades. Com relação à sua origem, né, eu até comentei no início da aula, né, a gente fala muito de Curitiba, mas consultando vários artigos na internet, né, há a citação que em 1973, ou seja, um ano antes dele ser literalmente implementado em Curitiba, né, ele já havia sido introduzido no Canadá, em Ottawa, certo? Só que é um sistema que era muito local. Basicamente, era um sistema isolado, não existia essa questão de ter integrações, tá? Mas, de uma forma mais efetiva, você encontra realmente que a primeira rede, pessoal, aí eu estou falando de um sistema mais integrado, né, foi realmente criada em Curitiba. Ela recebeu até o nome de Rede Integrada de Transporte, que nós podemos abreviar como RIT, né? Que foi implementada exatamente um ano depois, ó, desse BRT lá do Canadá, de Ottawa. Nesse caso aí, a maioria dos elementos que se associaram ao BRT foram inovações sugeridas pela primeira vez por um arquiteto, que na época era o prefeito de Curitiba, que era o Jaime Lerner. Muito famoso, é muito interessante vocês verem a biografia dele, tá? São aquelas pessoas que pensam além do seu tempo, né? Tem aquela visão muito mais abrangente. E quem dera que a gente tivesse uma pessoa com essa característica aí à frente, né, das nossas lideranças atuais ou até passadas. Talvez a gente já pudesse ter aí avanços bem significativos na nossa cidade. Mas foi uma ideia dele, claro que ele tinha uma equipe técnica, né? Então, em 1974, você já tinha, né, o BRT andando por lá. Não é o BRT que a gente tem hoje em Curitiba, tem até uma imagem aqui que mostra bem, ó, o que era feito na época, né? Você não tinha ainda uma faixa exclusiva, basicamente você só isolava parte da pista, né? Um conceito muito parecido com o que a gente chama hoje de BRS. Você pegava parte da pista, isolava com uma sinalização horizontal, né? E por essa parte passava o seu BRT, que era um ônibus que foi um dos primeiros que passaram a funcionar lá em Curitiba. Então, uma imagem bem interessante, né? Percebo também que ele já pensou na integração, né? Essa questão de informação na própria estação, isso é fundamental para a pessoa entender melhor a rede, né? E, claro, ter uma informação, principalmente turistas que vocês vê na cidade, né? E eles conseguem, indo na estação, já saber qual é a rota, qual é o itinerário daquele veículo, né? E, claro, ele consegue se planejar melhor. Então, como eu falei, inicialmente, quando esse sistema foi instalado em Curitiba, basicamente você tinha faixas exclusivas para ônibus, que abrangiam o centro das principais vias arteriais da cidade, mas, claro, com o tempo, né, e com o sucesso dessa implementação, né, foi melhorando. E em 1980, o sistema de Curitiba adicionou uma rede de ônibus alimentadores e conexões entre zonas. Então, você tinha um modal que era um ônibus normal,
que ele ia até uma zona onde você poderia fazer a baldeação para o BRT. Tá? E em 1992, se introduziu o conceito, né, de cobrança de tarifa externa, que aí você entra literalmente nessa gama de estações que a gente vê hoje nos principais sistemas de BRT que a gente tem ao longo do mundo, que a gente tem também nas grandes cidades do Brasil, tá? Que é aquele conceito de estação fechada, né, embarque nível, né, dentro de uma plataforma. Então, percebo que realmente Curitiba pode ser considerada um berço, né, com relação à implementação do BRT no mundo. Tá? Então, isso é ótimo para o Brasil, ter essa cidade como referência, né, com relação à implantação desse sistema, que é, de fato, um dos melhores que você tem aí, quando a gente trata de transporte coletivo urbano, tá, pessoal? Eu acho que em uma das aulas nós comentamos essa questão de Curitiba. Eu acho que foi até o Andrew que tinha comentado, salvo engano, né, que realmente Curitiba é considerado o berço, e a gente percebe que, de fato, né, foi um trabalho pioneiro. Alguém já andou no BRT de Curitiba? O Léo falou que não teve oportunidade de ir lá. Eu já tive a oportunidade, realmente, bem inteligente, tá? Vou usar até uma palavra mais convencional. É bem integrado, você tem, mesmo não conhecendo a cidade, você consegue entender para onde o BRT vai, onde você pode trocar de modal, né? Essa questão da informação também é tratada de forma efetiva e faz parte desse sistema. Fortaleza tem também, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Já já a gente vai falar um pouquinho dos locais no mundo e no Brasil que hoje utilizam com frequência esse tipo de modal. E já chegou até o momento. Ó. Existe um site que eu até recomendo, tá, pessoal, que se você entrar no Google e colocar lá BRT Data, é um site que monitora, né? Eu não sei qual é a frequência que esse site se atualiza, mas ele monitora a questão do BRT pelo mundo, tá? Então você consegue ter dados em termos globais, e se você for lá no país, né, você consegue também ter dados nacionais. E olhando esse painel, até ele está atualizado, 21 de junho foi a última vez que houve uma atualização, ele consegue registrar, e tem essa contagem lá no site, que por dia, pessoal, considerando o globo, né, o nosso planeta, 33.684.575 passageiros são transportados por dia, tá? Então, é uma grande quantidade, né? Ele está instalado de forma efetiva, tá? Porque existem locais que ele ainda não está plenamente instalado. Em 177 cidades, e se a gente somar toda a malha, a gente tem em torno de 5.376 quilômetros, tá? Essas informações foram tiradas desse painel aí, que é o BRT Data. E aí alguns dados com relação aos continentes. Percebo que realmente a América Latina, né, ela tem uma boa, né, um bom percentual, né? Estamos falando de 20.916.474, 62,09, né? Do mundo estão localizadas na América Latina, né? E logo depois da América Latina a gente tem aqui a Ásia, e logo depois aí tem percentuais menores, né? Europa e América do Norte. Professor, os Estados Unidos é tão evoluído, por que ele não usa o BRT? Alguém sabe por quê? Ou tem outro modal que ele já utiliza com frequência lá? O que vocês acham? Por que a América Latina é tão grande o percentual? A gente está falando de 62,09%. Por quê, pessoal? O que vocês acham? Professor? São Paulo tem, tá, Léo? Pode falar. Não, escuta aí. Estou escutando. Pode falar, Ju. Eu acho que é porque na América Latina ou é transporte público ou é transporte privado, né? Eu digo, o maior transporte alternativo seria o ônibus. Já em outros países, acho que tem outros modais e é mais distribuído, não sei. É isso mesmo, né? Metrô a gente tem, mas são zonas reduzidas, né? E outros tipos, VLT,
AGT, outros tipos de modais também de superfície, a gente tem pouco, né? Então percebo que, como a gente tem pouco, o BRT acaba sendo, né, um modo bem mais viável do que o ônibus convencional, né? O Marinaldo também falou aí a questão de realmente nesses países, América do Norte, Europa, né, você tem uma linha de metrô bem evoluída, né? Não tem comparação com o que a gente tem aqui na América Latina. Então não é porque eles não querem investir, é porque eles já têm um modal que de fato ele tem uma maior eficiência, né? Considerando que eles já têm infraestrutura para isso. É exatamente isso aí, tá? Como a América Latina ainda está pendente, né, com relação principalmente ao uso metroviário, né? A gente ainda tem poucas malhas, nem sei se tem malhas internacionais, como a gente tem na Europa, né? Mas realmente aí o BRT vem com uma solução e por isso ele tem, de fato, esse percentual alto. Então está correto exatamente o que vocês colocaram aí no chat, né? Tanto Marinaldo como o Ângelo. De fato é isso aí, tá? A gente não tem que usar outro, né? O ônibus, a gente pode considerar que temos vários problemas e o BRT surge como uma boa alternativa. E aqui é só mostrando um pouquinho do mapa do mundo, né? Com relação aos locais, né, que você tem, e aí a coloração verde, ela mostra um pouquinho a escala aí que você tem, né? Com relação eu acho que é percurso aqui, né? Não, é panorama da extensão em quilômetros por país, tá? Então você tem aí esse panorama aí, e percebo que realmente a América do Sul, né, e a Ásia ali são onde aparece a zona com uma cor verde mais intensa, né, que justifica aquela tabela anterior. O Brasil, se a gente avaliar apenas o cenário brasileiro, né, hoje no Brasil a gente tem, de forma efetiva, o BRT funcionando em 22 cidades, são no total 86 corredores, tá? E a gente transporta por dia, né, considerando aí o site, 10.729.475 passageiros, tá? Certo? E a extensão é de 812 quilômetros, tá, pessoal? Certo? Então, bem interessante a gente ver a nossa malha aí. Apenas 22 cidades têm, de fato, né, o BRT implantado e funcionando de forma plena. E aí a gente pode falar, inclusive, de algumas delas, ó. Percebo que a maior concentração está realmente na região sudeste, né? A gente tem alguns pontos isolados aí, ó. Por exemplo, no norte do Brasil, essa bolinha está onde, pessoal? Está em Macapá ou está em Belém? Com certeza, né? Belém do Pará, né? E no nordeste, o pessoal falou Fortaleza, né? E Recife, tem outros locais que você tem aí, de fato, essa questão aí. Rio Grande do Norte eu não lembro esse tema, já já a gente vai ver, tá? Essa distribuição aí do BRT. E aqui está a tabela que vai mostrar exatamente, se a gente pegar, a gente tem as 22 cidades aqui, ó, tá? Percebo que São Paulo, claro, sempre vai se destacar, é a cidade com grande contingente populacional, né? Somando tanto São Paulo como a região metropolitana, né? A gente tem aí 3.625.000, né, passageiros por dia, né? O Rio de Janeiro não fica muito atrás também, né? Curitiba, 721.500 passageiros por dia, corresponde a 6,72% da malha nacional. São Paulo aqui daria em torno de 33,75%, né? Aí tem outros lugares que a gente destaca, ó. Se eu somar aqui Rio de Janeiro e Niterói, né, a gente até teria uma malha maior no estado do Rio de Janeiro, ó, daria um pouquinho mais, né? Mas temos também Porto Alegre e Recife, ó, com uma malha também bem abrangente. Então percebo que realmente a concentração é na região sudeste, mas a gente tem algumas cidades no nordeste e no norte, né? E claro, no sul do Brasil, que a gente tem também o uso desse modal, né? Na região norte, conforme a gente viu no mapa, né, somente tem Belém, tá? Que transporta 100.000 passageiros por dia, né? Equivale a 1,16% do percentual nacional de corredores, né? E tem uma extensão de 6 quilômetros. Eu considero que Belém ainda tem muito a melhorar com relação a essa questão do BRT,
Às vezes que eu tive lá, eu notei, né, que você não tem ainda aquela conscientização para melhorar o uso dele, tá? A gente ainda tem muito lá em Belém, por mais que você tenha uma malha que não é muito grande, mas a gente está falando de 6 quilômetros, que é ali da Augusto Montenegro, né, Almirante Barroso. Não sei se ela migra para outro local, mas a parte mais troncal dela é ali, Augusto Montenegro e Almirante Barroso. Então, tem muita coisa a melhorar, mas pelo menos você já tem uma infraestrutura mínima, né? Eu não sei exatamente quando ela foi implantada, teria que lembrar, mas tem muita coisa a melhorar, como eu falei para vocês. Na região norte também foi cogitado, pessoal, não sei se vocês lembram, né? Realizar, até por conta das questões de Copa do Mundo, né? Manaus foi uma das sedes, fazer uma rede de BRT, já que na época da Copa a gente teve uma verba dedicada a essas questões de transporte, né? Só que desistiu da ideia, né? Na cidade, a proposta englobou ainda a construção de corredores exclusivos para ônibus, que são os BRS, né? Que ligariam a Zona Leste ao centro de Manaus. Em 2012, a obra foi abandonada e o projeto do BRS, uma reedição do sistema expresso, foi implantado em Manaus. Então, só o BRS, de fato, foi implantado, né? Por mais que a ideia inicial fosse o BRT, não foi para frente, mesmo com aquela verba que a gente tinha na época de Copa do Mundo, né? Estamos falando em 2012. Então, um pouquinho antes da Copa, que foi em 2014. Então, percebo que Manaus não acabou, de fato, né, concretizando essa questão do projeto de BRT. Em Macapá, como sempre, né, a cogitação existe, né? Essa reportagem é de outubro de 2016, né? Foi contratada uma empresa para fazer estudos preliminares com o objetivo de estudar e verificar a viabilidade da implantação do BRT, tá? Tá até algumas pessoas aí na imagem, uma delas é o nosso atual governador, só que, de fato, né, a gente não teve nada implantado. O que houve, né, até veio dinheiro para isso, né? Isso daqui é uma figura que eu tirei diretamente de um quadro do PAC 2, que é o PAC que foi feito depois da Copa, para incentivar essa questão da mobilidade em cidades. Então, aqui em Macapá, pelo menos chegou dinheiro para fazer um corredor, né, que seria algo relativo a um BRS, não exatamente a um BRT. Tá? Então, foi uma verba que chegou aqui, não sei dizer qual foi o montante, né, mas se a gente somar, temos grandes cidades aí, 51 municípios receberam somados em torno de 32,6 bilhões, e médias cidades, 59 municípios, que aí Macapá provavelmente está dentro disso, né, receberam da ordem de 8,6 bilhões de reais para fazerem, de fato, né, melhorias com relação à mobilidade. E aí vem aquela reflexão, né, será que realmente hoje a gente tem essas melhorias? O que fizeram com essa verba que veio aí, essa fatia que veio para Macapá para a gente melhorar essas questões de mobilidade, né? Uma boa pergunta para você fazer para o seu candidato na próxima eleição. Indo um pouco mais a fundo, né, e pesquisando mais, eu consegui encontrar no site da CETEMAC, né, essa questão do BRS, que tem a ver com os corredores, é claro, né? Então, eles tinham um objetivo, né, eu estou falando em 2020, de implantar o serviço rápido de ônibus, que é o BRS, não é BRT, tá, pessoal? Mas é BRS, com 10 ônibus articulados, estação de transbordo climatizada. Então, teria uma estação. Não foi realizado, ficou apenas na fase de projeto. Ele seria implementado junto ao PAC Mobilidade, projeto de investimento com melhorias na malha viária, corredores, sinalizações, calçadas acessíveis, ciclovias, ciclofaixas. Tanto a parte de urbanismo, paisagismo, né, e questão de abrigo de ônibus, tudo isso está dentro desse PAC Mobilidade, né? Porém, realmente ficou apenas na concepção, né? E depois eu fui procurar mais a fundo o que tinha ocorrido, e a informação mais consistente que eu encontrei foi que essa de 2019, outubro de 2019, onde houve uma suspensão da licitação para o corredor de ônibus em Macapá, tá? Isso veio do próprio Tribunal de Justiça do Estado, tá? E a causa disso foi que, de acordo com o tribunal, né, a indicação que houve habilitação de uma única empresa, que não teria capacidade técnica para o serviço. Geralmente, né, quando você faz uma licitação, né, pelo menos aquela licitação mais
básica, você considera não só um proponente, pelo menos 3, né? E ambos têm que atender a questão de acervo técnico, né? Tem que ter experiência na área onde vai ocorrer a licitação, né? A área que a licitação é alvo. E nesse caso aí, existia apenas uma empresa e ela nem tinha capacidade. Aqui tá mudo também. Não tô ouvindo nada. Tá mudo. Voltei aqui, caiu tudo aqui. Em que momento eu parei, pessoal? Só para saber quanto tempo eu fiquei falando sem perceber. Professor, eu acredito que o senhor parou ali na parte que o senhor estava falando acerca das empresas, que não havia acervo técnico, e além disso havia apenas uma empresa, e essa empresa não apresentava as características técnicas para executar o objeto da licitação. Então foi aqui, né? Que bom, né? Que eu pensei que eu fiquei falando 10 minutos aí sem perceber. Foi nesse slide, então? Confirmam? Não está mostrando o slide, professor. Ah, é que eu não compartilhei, né? Aí não vai mesmo. Quando aparecer, dá um ok aí, que a internet aqui não está muito boa. Tudo certo. Agora sim, né? Foi esse daqui, então? Confirmo? Sim. Então a história é essa. Vocês sabiam disso? Que houve essa questão da justiça indeferindo aí a licitação por questões, claro, né? Meio que algo estranho, né? Você ter uma única empresa e essa empresa, de fato, não tinha nem acervo técnico para isso. Vocês sabiam disso? Alguém sabia aí? Professor, eu não sabia, mas Pode falar. Caiu agora do problema, Júlio? Eu não estou em Macapá, não. Estou até no... Tô longe, mas... Professor, Júlio, diga. naquela primeira etapa desse corredor de ônibus, que foi feito ali perto daquela feira da 13, esqueci o nome da rua, acho que é Claudomiro de Moraes, Sim. foi feita por uma empresa. E esses novos trechos que estão sendo feitos aqui na cidade mesmo, na parte do centro, ali no Antônio Coelho de Carvalho, e nas demais ruas, estão sendo feitos por outra empresa, sabe? Eu não sei muito bem o que foi acontecer, mas parece que foi suspensa a licitação por conta de falta de recurso. Estranho, né? Porque o PAC ele disponibilizou recurso para isso, né? E tem que entender como é que esse recurso de fato, né, foi aplicado, né? São coisas que a gente não acaba como cidadão normal, né, não tendo informação. Ou seja, na verdade, quanto mais você investiga, e até investigando para fazer uma aula, né, você começa a entender que realmente por isso que as coisas não acabam ocorrendo de forma efetiva na nossa cidade, né? Muito estranho algumas questões aí relacionadas a isso. Mas o que ocorre, talvez até estava tentando entender, porque na última gestão municipal, né, havia toda uma mobilização com relação ao BRS, né,
inclusive falando de transporte metropolitano, interligando Macapá com Mazagão, utilizando já as vias existentes. Foi cogitada a utilização da geogrelha para melhorar a infraestrutura, para tornar ela mais duradoura, né, nessas faixas aí exclusivas para ônibus, né? Porém, nada saiu do papel e até hoje a gente não viu nenhuma sinalização nesse contexto. Não lembro se eles chegaram pelo menos a fazer a sinalização horizontal lá na Avenida Fábio, mas parou mesmo. Talvez tenha a ver com essa questão aí judicial, tá, pessoal? O Andrew falou aqui que sabia que o PAC não tinha sido aproveitado, a grana tinha voltado. Bem, aí são questões realmente, só compartilhar aqui direitinho, que a gente precisa ver, né? Agora, voltar recurso, né, é algo que a gente precisa cobrar, né? Bem, mas vamos para frente, né? O BRS Professor, seria interessante, diga. não escutei? Tá, Consertei agora aqui. sim. Professor, licitação acho que é uma outra aula, né? Mas eu vejo que acho que essa licitação não foi muito bem construída porque eu vejo que esse é um negócio que ele aparentemente dá um retorno bom, né? Para qualquer empresa. Mas assim, não sei qual foi a proposta que foi apresentada, né? O orçamento, sei lá. Mas o que chateia mais é justamente isso, né? Não ter havido interesse de empresas, né? Sei lá, não sei se dentro da licitação e não estava incluso a infraestrutura, assim, sabe? Porque a gente identifica que alguns ônibus na cidade eles estão em melhores condições pelas rotas que eles tomam, né? E, enfim, eu acho que um ônibus em qualquer rota, acho que é mais despesa do que lucro, digamos assim, né? Então, acho que além da licitação, teria que ter uma contraproposta, né, da prefeitura, sei lá, ou do governo, né? Para melhorar pelo menos a infraestrutura, para dar o mínimo de condições para gerar interesse, né? Acho que a licitação é o último passo. Também acho, né? Se não tivesse esses incentivos, né? Você mostrar esse cenário onde a empresa vai ter, de fato, um custo para implementar, mas ela vai ter um retorno, né? Que viabilize isso. Mas, de fato, não sei. Aí seria entrar no detalhe, né? A gente está fazendo uma análise mais para entender o que ocorreu, né? De fato, para hoje a gente ainda ser refém, né? Do transporte coletivo por ônibus, que acaba gerando, novamente, a gente priorizar o automóvel como modalidade principal, né? Então, de fato, entrar realmente nesse assunto aí e talvez seja uma boa temática aí para a questão, não sei exatamente onde vocês estudam a parte mais de licitação, se tem uma disciplina específica, né? Mas, de fato, seria interessante avaliar o que ocorreu. Então, voltando a falar agora tecnicamente do BRT, né? A gente falou, deu uma varrida geral, cenário global, cenário brasileiro, né, até chegar num cenário Macapá. E aí vimos que, literalmente, por mais que houvesse uma manifestação inicial para se implementar, ou pelo menos estudar isso, né, não foi para frente. Mas voltando a falar de uma forma mais geral do BRT, né, as características principais desse sistema a gente pode enumerar. Eu coloquei 6 aqui. Principal delas, uma delas, seria exatamente essa questão da imagem diferenciada, né? Veículos com maior capacidade, né? A gente está falando de veículos aí que podem comportar até 270 pessoas, bem superior ao ônibus. Também, atrelado a isso, a gente pode, de fato, incluir um sistema de informação ao usuário, né? E aí entra aquelas questões de você, de fato, né, mostrar, né, o benefício antes do usuário usar o sistema, você já entender como é que ele funciona, né, facilitar as questões também de ingresso e saída da estação, tudo isso entra nesse pacote. Aí, novamente, controle central de operações, né? Aí o próprio tempo que você vai ter esse transporte, né, que vai utilizar, ele tende a ser menor, né, porque tudo está sincronizado, né? A chance de ter um imprevisto é bem menor comparado, por exemplo, a um coletivo. Embarque nível, né, pessoal? Isso daí, de fato, né, facilita muito, né? Percebo que as estações já consideram, né, esse gap aqui e tornam ele o menor possível, né, para você fazer a entrada em nível, né, no seu veículo,
para acessibilidade, né, isso daí é muito importante. Faixas dedicadas talvez seja a grande característica que torna ele um modal, né, que confiável, né, no sentido de tempo, principalmente. E, claro, isso aí facilita muito, né, a questão de você ter estações com pré-pagamento, tá? Não precisa lá entrar, pagar, voltar, né? Já é tudo pré-estabelecido. Geralmente você trabalha com um sistema de cartão, né, de passe, que você pode até fazer uma espécie de bilhete único e pode utilizar o mesmo cartão, quer seja no metrô, no BRT ou até no ônibus convencional. Tá? Essa é a ideia geral dele e, de fato, quando você consegue implementar essas características, né, ele vai funcionar. É basicamente algo certo, tá, pessoal? E, claro, a gente, como engenharia, precisa avaliar também capacidade e custo de implantação, né? E percebo que nesse cenário, falando primeiramente da capacidade, né, ele não tem uma capacidade muito grande, principalmente comparado ao VLP e VLT, né, e metrô, então nem se compara, mas ele tem o que a gente espera, né, que é uma capacidade superior ao ônibus convencional. Com relação à questão de capacidade, que está no eixo X aqui, ó, que no caso está sendo mensurado por hora por sentido, tá? E relacionando o custo de investimento, principalmente levando em consideração a implantação do sistema e a sua manutenção, ele está aqui mensurado em milhões de dólares por quilômetro. Ó. Perceba que o BRT ele consegue ter, ao mesmo tempo, um custo pequeno, ó, inferior aqui, ó, basicamente na quase 15 milhões de dólares por quilômetro, está na metade aqui dos 10 para o 20, né? Um pouquinho menos até, né? E ao mesmo tempo ele tem um custo baixo, né, de investimento para fazer ele funcionar e, claro, também uma grande capacidade, ó. Percebo que eu estou falando aqui mais ou menos 40 mil, né, passageiros por hora por sentido. 45 mil, perdão, está aqui na metade. Aqui seria 50. Quando a gente compara com o VLT, ó, ele tem um custo menor e uma capacidade maior. Quando a gente compara com uma ferrovia elevada, né, que vocês podem conhecer também como monotrilho, né, a gente também tem, ó, ele tem uma grande capacidade, porém, ó, o custo de investimento é muito alto, né, da ordem de 80 milhões de dólares por quilômetro. E no caso do metrô convencional, né, o enterrado, aí com certeza, ele tem uma grande capacidade, né, mas para você fazer a implantação, a gente está falando da ordem de 350 milhões de dólares por quilômetro. Então, se você tem um recurso que não é tão grande, mas você quer melhorar a questão da capacidade, percebo que, de fato, né, como a gente já havia mencionado, ele é uma solução bem atrativa. Tá? E quando é BRS, a gente vai falar um pouquinho disso no final da aula, é mais atrativo ainda, né? Porque o custo com a infraestrutura reduz, porque você já vai utilizar um pedaço da faixa de rolamento que já existe. Aqui fazendo comparação também com outros modais, tá? Mas basicamente são as mesmas que a gente viu no slide anterior, só alguns nomes diferentes porque está em inglês, tá? Então percebo que ele está ali, ó, que seria o LRT, né? Bem próximo ali. Aliás, ele está bem numa região que é superior ao ônibus, né? E próximo ali do AGT, do LRT e do monotrilho, tá? E claro, né, com relação à capacidade, ele fica atrás do MRT, que seria, em inglês, o que a gente tem comparado ao nosso metrô, tá? Esse AGT, eu não sei se vocês sabem o que é, ele é muito parecido com um metrô, só que de pequeno porte. Ele pode ser até comparado ao VLT, dependendo das suas características, tá? O AGT, que você vê muito ali no Japão, na Ásia, né, seria exatamente isso aqui, ó. Ele possui rodas, né, só que essas rodas, elas fazem o movimento em cima de uma infraestrutura específica, tá? AGT significa Automatic Guideway Transit, ó. No Japão você tem muito. Percebo também que ele não é muito grande, não. Ele é menor, ele tem uma capacidade até equivalente ao BRT, tá? Só que ele tem uma infraestrutura bem mais cara, né? Percebo até pela imagem aqui que não é uma infraestrutura tão convencional. Aí você tem também o LRT, que é isso aqui, ó, que parece muito com VLT, ó. Também não tem uma grande capacidade, mas ele é leve, né, e rápido, né? Mas ele faz a circulação por meio de trilhos.
São variações que a gente tem do sistema de VLT, né? O AGT já seria algo bem híbrido entre os dois. Tá? Vocês já conheciam essas nomenclaturas? Isso daqui geralmente são feitas quando a gente faz uma análise em inglês, tá? Porque no português a gente não tem muita informação com relação ao AGT e o LRT, tá? Geralmente é o BRT, o ônibus, o monotrilho, como a gente já tem em Porto Alegre, também tem algumas informações, e, é claro, o metrô. E aqui a gente consegue perceber no eixo Y, né? No último slide era a questão do custo, né? Aqui a gente tem a questão da velocidade em quilômetros por hora. Ó. Então, o BRT está falando da ordem de 25, um pouquinho mais, a zona que ele vai trabalhar, né? Os outros são bem mais rápidos, tá? Então, tem essa questão também da velocidade. Isso são velocidade média, tá? Não é uma velocidade máxima, é uma velocidade média em função, claro, das questões com relação aonde ele vai passar. E para verificar também a questão do BRT, a gente vai falar da sua principal variação, que é justamente entender melhor o que a gente conhece como BRS. Esse S aí, pessoal, ele é de service, tá? Então, ele tem a ver exatamente com essa palavra em inglês, Bus Rapid Service. E a sua principal caracterização, né, que o diferencia do BRT, que ele tem, claro, a sua faixa ali exclusiva, mas não há uma separação, né? Não é uma separação que vai garantir que, de fato, somente ele fica ali. Se um veículo resolver entrar nessa faixa, ele consegue, né? Qualquer outro tipo de veículo conseguiria. Claro que você não pode fazer isso, né? A não ser que haja horários específicos que isso seja permitido, ou condições onde não tem nenhum veículo, até o veículo automotor poderia passar por essa região, mas, claro, isso vai depender muito da legislação. Mas seria exatamente isso aí, que era a ideia, né, de corredor que a gente tem lá do início, que foi implementado em 1974 em Curitiba e que foi cogitado aqui em Macapá, conforme a gente estava falando anteriormente. E um exemplo bem interessante que a gente vai falar, né, continuando aqui, pode ser introduzido na rotina da cidade rapidamente, porque basicamente você já aproveita algo existente, né, por não serem necessárias grandes intervenções viárias nem desapropriações. Isso daqui, claro, não tem desapropriação se você já tiver uma largura de faixa de rolamento bem grande, né? Se não tiver, aí você teria que ter, de fato, que ganhar espaço, e a gente sabe que as nossas ruas de Macapá, né, muitas delas não têm essa largura toda, de forma que você consiga compartilhar um BRS com os automotores convencionais. Uma vez que são utilizadas as próprias faixas existentes na via. Então, uma experiência bem interessante, tá, pessoal, que a gente vai falar é do Rio de Janeiro, tá? Só continuando aqui, né, é um sistema que se caracteriza não apenas pelas faixas preferenciais de ônibus, mas pelo conjunto de medidas que possibilitam uma melhoria na qualidade do serviço do transporte público por ônibus, incluindo a racionalização das linhas, aí você tem uma etapa de planejamento, né, que você tem que avaliar, o escalonamento dos pontos de parada, a fiscalização eletrônica, aí vem essa questão de você realmente garantir que aquela faixa exclusiva vai ser, de fato, apenas permitida para o BRS, né? E um eficaz sistema de informação usuário. Da mesma forma que a gente tem no BRT esse sistema, para o BRS funcionar de forma efetiva, a gente tem que garantir isso aí, tá? E aí vem, agora sim, né, a questão do BRS, que funcionou bem no Rio de Janeiro. Falo, inclusive, como usuário. Lá é bem sinalizado, a gente vê que, de fato, ele veio agregar, né, e pode-se considerar uma experiência bem interessante da gente estudar antes de pensar em implementar isso em qualquer lugar. Na época, né, claro que antes de você implementar, você precisa pré-estabelecer algumas metas, alguns objetivos, né, e alguns deles foram, de fato, atrelados a melhorar a questão do ônibus, né, oferecer algo que pudesse lhe dar benefícios comparados ao que você tinha na época, que era basicamente empresa de ônibus. Então, foi estudado a questão de você ter, com essa implantação, uma melhoria com relação à velocidade operacional do transporte público, permitir
melhor fluidez na circulação viária para o transporte público, permitir a redução do consumo de combustíveis, de emissões de poluentes nos corredores, né? Isso é fato, quando você consegue organizar melhor essa circulação, e por ser veículos novos também isso daí acaba ocorrendo. Para isso é necessário, por exemplo, sinalizar, isso é importante. Implantação de faixas preferenciais para ônibus, otimização da oferta de ônibus no eixo do corredor, escalonamento dos pontos de parada ao longo do corredor, controle de acesso dos veículos particulares por meio de câmeras, ampla informação nos pontos de parada. Então, tudo isso daqui, pessoal, ele veio, né? Foram os objetivos que a empresa que fez essa questão da implantação, né, tinha como meta. E, claro, para você ter isso, né, era necessário avaliar, primeiramente, uma área impactada, e isso foi concentrado muito na Zona Sul, tá? A gente já vai ver o mapa. Foi analisada a oferta de linhas e ocupação veicular, aquela questão de capacidade, racionalizar as linhas de corredor, escalonar os pontos de parada, né? Você tem vários pontos, por exemplo, numa via. Esse BRS não precisa parar em todos, você consegue, de fato, fazer com que ele pare de 3 em 3 ou de 4 em 4, isso daí melhora essa questão da logística, né? É menos tempo que ele fica parado. Disponibilizar informações aos usuários nos pontos de ônibus, realizar treinamentos com operadores, motoristas, panfleteiros, né, a questão de informar o público, realizar uma forte campanha de marketing, né, e comunicação à população, mostrar que aquilo de fato vai gerar uma melhoria que o usuário pode utilizá-lo. Aqui a imagem do que foi implementado no Rio de Janeiro, ó. Basicamente aqui a gente tem aqui Ipanema, né, aqui o Arpoador, aqui a região de Copacabana, e você também teve malhas ali no centro da cidade, tá? Aqui, literalmente, o centro do Rio de Janeiro, aqui onde fica o Museu da Manhã, o Pier. Então, essa parte de implementação que foi feita foi em 2013, né? Foi feita priorizando essa região. Aí você tem aqui na legenda exatamente os BRS de uma forma geral. Antônio Carlos, Presidente Vargas, Rio Branco, Estácio, Tijuca, Copacabana, e a linha mais chique que tem, né? Ipanema e Leblon. O padrão de ponto, tá, pessoal? Aí você percebe a questão de realmente você ter acesso à informação, né? Você tinha esse cartaz, esse quadro aí, ó, se a gente der um zoom, cada linha dessas, ó, que era chamada de BRS 1, 2, 3 e até a 6, que na verdade era intermunicipal, aí você tinha os pontos onde cada um ia parar, né? E você conseguia ter ideia dos itinerários. Essa parte de informação é fundamental. As numerações que você tinha, né? Na verdade, isso daqui é os ônibus que antes faziam esse itinerário. Esse BRS, que no caso é o 2, ele substitui esses ônibus todos. Ó, percebo que um único veículo consegue substituir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de ônibus que faziam esse trajeto que ele faz agora. Esse sistema de informação é bem parecido com o que a gente tem também no metrô lá do Rio de Janeiro. Aí mostrando um pouco melhor a questão dos corredores, ó, todos eles, a questão da demanda diária estimada, né, e a demanda na hora de pico. E também as questões atreladas à redução de tempo de viagem. Ó. Percebo que o BRS Ipanema-Leblon ele tem uma demanda diária estimada da ordem de 190 mil pessoas, né, sendo que 22.700 no horário de pico, né, e ele consegue reduzir em média, comparando ao ônibus, o tempo de viagem em 10%. Então, bem interessante esses quadros aí, para a gente entender melhor o que foi idealizado e depois você consegue medir, de fato, o que foi conseguido. Aqui mostrando um pouquinho da questão das quantidades de linhas que você tinha, ó. No caso do BRS Copacabana, 91 linhas, tá? Frota operante antes do BRS, estou falando de linhas de ônibus, tá? 1.360, é muito ônibus, né? E redução de frota após a implantação do BRS só da ordem de 20%, tá? Então, bem interessante você ver que aqui, nesse caso aqui, conseguiu reduzir bem. Com relação à pesquisa de opinião, isso daí é depois já do sistema implementado, tá? Que é a pesquisa de satisfação, ó. Percebo que a maioria considerou o serviço como bom, tá? Ó. 12% ótimo, 51% bom, 33% regular, 2% apenas ruim, 2% péssimo.
Isso daí fazendo a avaliação geral do sistema. Com relação às vantagens, essa mesma pesquisa apontou que a questão da redução do tempo de percurso foi a maior vantagem que as pessoas consideraram que obtiveram após a implementação do BRS. 10% com a questão de acabar com os engarrafamentos, né? 9% o trânsito fica mais organizado, 8% disseram que não houve vantagem, né? Sempre tem o pessoal do contra, né? E 11% não entenderam a pesquisa, né? Não houve uma interpretação. Então, o BRS, a gente consegue perceber que, por mais que seja algo que não é um BRT, mas ele funciona, tá? Só que você precisa fazer todos esses estudos, avaliar bem onde você vai implantar. Geralmente você faz uma implantação de uma rede menor e, em função do resultado, você consegue depois fazer a ampliação. Então, tudo isso faz parte dessa etapa de planejamento que você tem desse sistema aí de BRS. Alguma pergunta, pessoal, com relação a isso? Tem sincronia com o semáforo, sim, André. Isso é muito importante para ele funcionar de forma efetiva, tá? Porque não adianta nada você ter a via ali e vai parar ali para deixar o veículo passar. Então, geralmente, os semáforos eles são sincronizados para que, à medida que o BRS se aproxime do mesmo, ele fecha para os veículos e deixa o BRS passar. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Eu já abri aqui a frequência, pessoal. A frequência é BRS, tá? Alguém levantou a mão? Não, né? Então, pessoal, quem já respondeu aí a frequência já está liberado. E lembrando que na próxima segunda, né? Não é isso? Dia 23? É isso, né? A gente vai começar a apresentação. Até quarta-feira eu já passo para vocês as programações. Pode falar, André. Era exatamente sobre isso. A entrega do trabalho, professor, acho que eu não li direito. A entrega do trabalho até quando? A apresentação é dia 23. Eu tenho que lembrar, de fato, né? Qual é a data tu fala do trabalho escrito ou do trabalho completo? Isso, trabalho completo. Aí É até a data da apresentação? Lembrando que esse trabalho são 2 etapas, né? Deixa eu ver o que ficou combinado. Se eu não estiver enganado, a gente talvez tenha colocado a questão do trabalho final apenas para a segunda parte. E essa primeira seria apenas a apresentação, mas deixa eu confirmar, para não me equivocar. Não, deve ser isso, deve ser só a apresentação mesmo. Vou confirmar agora. Confirmado, tá? É só apresentação, que é o diagnóstico, né? E na parte final, que é a questão de fazer a avaliação das melhorias, aí sim você já tem um trabalho total, sendo que diagnóstico entra, né, como referencial. É isso mesmo. Professor, essa última parte do trabalho tá que dia mesmo? A data? Dessa última etapa que você colocou. Assim, não tiver 18 fácil... do 9, 18 do 9 e 20 do 9. 18 e 20. Isso, Tá bom. O semestre acaba dia 27, né? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, professor. Tá. Professor, Então é isso, pessoal. Diga, pode falar. Não, se o senhor quiser acabar a aula, eu ia falar sobre outras questões. Então eu vou encerrar aqui, né? Só parar de gravar. Pronto.